Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, trazendo aqui um pouquinho da repercussão da coletiva do Pedrinho. Acho que foi uma coletiva esclarecedora, falou ele, falou o vice-presidente jurídico, Carregal, falou o Paulo Salomão. Então era um tema importante pra gente trazer, pra gente debater. Prometi isso ontem que a gente falaria aqui. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Acabou que eu não pedi aqui para vocês darem o sininho, dar o joinha, faz aquele protocolo de divulgar para os amigos vascaínos aqui, lá nas redes sociais, mas divulga bem aqui os nossos conteúdos que a gente fica muito feliz. Mas eu queria acelerar logo para falar um pouquinho da coletiva do Pedrinho. Acho que ela é uma coletiva que ela foi muito importante. Eu já adianto que eu vou derramar elogios aqui. Acho que Pedrinho finalmente conseguiu botar a torcida inteira ao lado dele. Tudo que ele falou hoje foi com bastante consistência. Ele explicou tudo, né? Quando digo ele, os três, né? Ele e os dois do time dele, eles foram muito bem na linha do tempo para explicar como tudo aconteceu, que eles não entraram de uma forma já premeditando cobranças a 777, criaram animosidade com os caras, que eles entraram numa de querer gerir o negócio junto, de querer ser participativo no intuito de ver um Vasco crescendo. Como o próprio Pedrinho falou em vários momentos, ele adoraria ser o presidente, entre aspas, né? Só não perder a oportunidade do gancho. Ele não perderia a oportunidade de ser um presidente, de trocar cloro de piscina, se ele visse que o futebol estava indo de vento em popa, estava acontecendo, que o intuito dele realmente é fazer acontecer a questão da reforma de São Januário, a questão dos esportes amadores, e que o futebol, para ele, era um negócio que ele só colaboraria, mas que ele não teria que intervir tanto, né? E como ele explicou, como eu falei aqui na linha do tempo, ele fez questão de respeitar as etapas. Então, quando ele entrou, estudou o contrato, ele percebeu que várias coisas do contrato não eram cumpridas pela 777, que houve uma cobrança amigável de perguntar quando que as coisas aconteceriam, e eles só recebiam respostas evasivas, só recebiam respostas vagas, respostas que não atendiam em nada as dúvidas que eles queriam tirar. Já até usaram como exemplo a questão de São Januário, Marquise caindo ali, que tiveram que notificar para que o negócio acontecesse, e foi daí para pior. Então eles tentaram uma vez o contato, eles estavam até explicando, na primeira o Josh nem apareceu, falou que foi numa consulta médica, olha que bizarro. Aí na segunda foi um representante que prometeu algumas coisas e não cumpriu. E na terceira, que me parece até que foi a última, um pouco mais divulgada, que ali eles já foram questionados, já de uma forma mais incisiva, né? O Pedrinho com o time dele já cobrou os caras da 777 de uma forma mais incisiva. E que os caras sempre saíam pela tangência, dizendo que nada disso estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não apresentavam nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de... nada comprobatório para poder amenizar o lado dos caras. E aí, de fato, eles começaram a ficar muito preocupados, né, o time do Pedrinho. Né, eu estou aqui mais ou menos transcorrendo tudo que eles falaram na coletiva, respeitando a linha do tempo. E que, de fato, depois dessa reunião, dessa última reunião com o Josh, eles ficaram bem assustados com a situação que eles estavam escutando. O Paulo Salomão até comentou, acho que foi o Carregal que comentou, que em novembro do ano passado eles leram que os caras estavam com rumo de 3 bilhões em alguma coisa referente ao Everton, e que por isso que eles já entraram um pouco assustados. Então, a partir dessa última reunião, eles começaram a ser realmente mais formais, mais incisivos nas notificações, no pedido de garantia, como eles pediram. Tiveram um retorno formal de que a garantia não seria dada. Eles citaram a história de que o aporte do ano passado entrou num dia e logo depois eles tiraram 25 milhões, mandaram transferir não sei para onde, numa manobra completamente cinzenta, duvidosa, e que até hoje não foi pago na totalidade. Eles também falando isso. Estou fazendo questão só de passar para cá tudo que eles estavam falando lá. Então o fato é, cara, que eles respeitaram demais todas as etapas de querer gerir o Vasco, né, o Vasco SAF, de uma forma construtiva junto com os caras a quatro mãos. E segundo todo o pronunciamento de hoje, o negócio não aconteceu. Os caras realmente mostravam uma gestão cada vez mais amadora. Senti falta um pouco de se falar, mas talvez por uma questão muito sensível não pudesse falar tanto do Lúcio Barbosa. E aí a gente, quando olha para trás e percebe tudo que era questionado do Lúcio Barbosa, questão de burocracia, de grana para sair para contratação, de uma série de coisas. Hoje a gente percebe, inclusive, num dos momentos da coletiva,
Foi o próprio Lúcio Barbosa que ligou, acho que foi para o Carregal, para o Paulo Salomão, para poder perguntar se ele já estava sabendo das coisas que estavam estourando lá fora, e me parece que ninguém estava ainda tão ciente. E aí que o Lúcio Barbosa se mostrou preocupado e, acreditem, cara, boiando completamente em tudo que estava acontecendo. Ou seja, o principal head do grupo, né, no Brasil, que é o Lúcio Barbosa, completamente vendido, o que bota por terra tudo que ele vinha argumentando, todos os pronunciamentos que ele dava. Então, para mim, o cara que sai mais afetado, arranhado nessa história toda é Lúcio Barbosa. Eles, como eu falei, como é um tema sensível, eu acho que eles não quiseram polemizar tanto no nome do cara, na figura do Lúcio. Mas é um cara que porra, triste a forma como ele sai dessa história, como ele termina. Quero nem me aprofundar em Lúcio Barbosa. Prefiro acreditar a coletiva hoje, a tudo de positivo que a gente viu do Pedrinho. E aí culminou, né, concluindo aqui tudo que eu estava contando sobre as etapas respeitadas, culminou com essa ação, né, que está sob liminar nesse momento agora. Então o Pedrinho também garantiu que o futebol não vai ser afetado, que essa questão de salário tudo está garantido, que apesar deles não terem acesso ainda ao fluxo de caixa, que, né, tudo tem que estar correndo normal, né, eu digo, o fluxo lá, o cash flow tem que estar tudo acontecendo, mas ele tranquilizou também toda a questão, por exemplo, de Felipe Coutinho, do técnico que está vindo aí, o novo, que nada disso muda. Então, queria aqui derramar elogios ao Pedrinho. Realmente, acho que mais do que nunca, Pedrinho, a torcida está contigo agora. A gente aqui do canal, pelo menos, a gente sempre criticou veementemente a 777 em todos esses movimentos. Eu acho que tudo que foi brilhantemente apresentado de uma forma mais técnica por vocês hoje só trouxe à tona tudo que a torcida sempre desconfiou, né? Então, queria aqui mais do que nunca verbalizar o nosso apoio ao Pedrinho, ao time dele, que a gente torce para que tudo aconteça. Pode ter certeza que sai um peso grande com todo esse pronunciamento de hoje, com todas as dúvidas. Então a gente transforma as nossas dúvidas em certeza, e de fato a 777 não é a empresa que a gente quer continuar como sócio. Eu digo a gente, porque a gente está junto com o Pedrinho nessa. Tomara que ele encontre uma solução boa. Me parece que vai conseguir. Pedrinho é um cara que tem uma credibilidade absurda. Então, a gente torce muito aqui, as coisas estão se desdobrando ainda, até falei isso no vídeo de ontem, estão se desdobrando. Então, mais do que nunca, a gente quer torcer para que o Pedrinho continue com afinco nesse negócio, mergulhado nesse negócio, como o próprio Paulo Salomão e o Carregal falaram. Eles vão continuar debruçados nessas coisas, estão atentos. Essa ação que culminou com essa liminar realmente foi uma amostra de que eles estão na trincheira mais perto dos caras de olho. E como eles falaram, e aconteceu com o Standard Liège, que teve lá os bens bloqueados. O Vasco hoje praticamente se livra desse risco, né? Se não tivesse essa ação, se bobear, o Vasco hoje estava com esse sério risco na iminência disso acontecer. E todo esse desenrolar jurídico foi simplesmente, segundo palavras do Pedrinho, que faço das palavras deles a nossa, foi tudo para blindar o nosso Vasco, pelo amor que a gente tem ao Vasco, e continuaremos assim. Então, Pedrinho, fica aqui mais do que nunca o apoio da torcida, o apoio aqui do canal, que você tenha o nosso apoio irrestrito, e que todo mundo que tenha jogado tanta pedra nos últimos dias, falando de voltar para a associação, o Pedrinho, inclusive, foi muito contundente em afirmar que essa hipótese ela não existe, que jamais se desfará a Vasco SAF, né, que vai voltar a ser um Vasco associativo. Vasco SAF é uma, como é que se diz? É um caminho sem volta, e o que a gente tem que fazer agora é realmente arrumar a cozinha, arrumar a casa. E que o Pedrinho, mais uma vez, Pedrinho, parabéns, você e teu time hoje pelo brilhante pronunciamento. Tenham aqui os nossos parabéns, o nosso reconhecimento de que você realmente tem buscado o melhor para o Vasco, e a gente tem e torce para que dias melhores venham, né? Então, parabéns, presidente, parabéns por todo o pronunciamento de hoje, conta com a gente sempre. Vamos continuar aqui de olho, desdobrando os negócios todos, trazendo conteúdos para vocês. Então a gente está vindo sempre aqui nessa rapidinha. Na primeira oportunidade a gente vai estar vindo aqui com uma live também desdobrando um pouco isso, para a gente escutar também toda a galera que participa do canal com a gente. Então queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo. Então dê um like aqui, dá o joinha, sigam a gente lá nas redes sociais,
Continuaremos trazendo aqui muito conteúdo legal, muito desdobramento desse tema que é sensível, mas que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave para a gente realmente buscar e colocar o Vasco no lugar que a gente quer. Então, um beijo no coração de todos os vascaínos, uma quinta maravilhosa para todo mundo. E aqui vai ser sempre Vasco.